Muito bem, o nosso convidado desse último bloco aqui do programa é o secretário Jonas, que tem a responsabilidade de uma das mais importantes áreas do município. Mais importantes e também uma das mais complexas. E, como não poderia deixar de ser, nós vamos abordar a questão das licenças ambientais, dessa judicialização que aconteceu ano passado e que está prejudicando muito Joinville e até mesmo, eu diria, o progresso de Joinville. É uma situação que, já disse aqui, é uma intromissão entre poderes, uma simples decisão administrativa do prefeito de Joinville, baseada em pareceres jurídicos tanto da prefeitura quanto do governo do estado, do Instituto do Meio Ambiente, e que, inexplicavelmente, houve uma liminar que acabou desfazendo essa situação. E o que é mais grave, e essa é a minha opinião, secretário Jonas, isso tudo pode ser revertido e a situação ficar pior ainda do que já está. Pior que eu digo, poderia estar melhor. Como é que está essa situação hoje com relação às licenças ambientais? E um dos motivos que me fez eu convidar aqui ao programa foi a afirmação do secretário, do empresário, o empresário da construção civil, dizendo que o setor aqui em Joinville estava muito prejudicado em função desse processo demorado das licenças ambientais no setor da construção civil. Boa noite, secretário Jonas. Boa noite, Veríssimo. É importante até ajudar a esclarecer a comunidade que, além do processo de devolução do licenciamento ambiental do Estado para o município, em meados de maio, quando retomamos de fato e por completo o licenciamento ambiental, logo em sequência houve uma suspensão de uma situação envolvendo o IBAMA com o IMA no Estado para os termos de gestão florestal de todos os municípios. E esses termos de delegação que permitia que os municípios fizessem supressão de vegetação vinculados a terraplanagens e a licenciamentos ambientais fossem também suspensos do processo até meados de setembro. Então, quando conseguimos reverter e colocar operacionalmente o licenciamento ambiental, houve uma interferência novamente com relação à supressão de vegetação. Jurídica da Justiça? Sim, que foi a obrigação pela IBAMA para que o IMA começasse a adotar um sistema chamado Sinaflor para liberação da supressão de vegetação. Retirando do município? Para o município poder autorizar, ele teria que começar a usar a ferramenta fornecida pelo IBAMA. Sim. Então, os termos de gestão que permitia que o município fizesse essas liberações, eles foram suspensos por tempo indeterminado e retomados, daí mesmo sem a operacionalização total do Sinaflor, pelo Estado em meados de setembro. Se não me falha a memória, dia 28 saiu a liberação de setembro. Esse período durou quanto tempo? De maio, de dia 31 de maio a 28 de setembro. É um período longo. E que somou ao atravamento de boa parte dos processos de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental já havia sofrido uma interferência que foi a anulação dos atos praticados pelo IMA, a antiga Fátima, de setembro a maio, e a partir dali passou a ocorrer como se nada tivesse sido feito com relação à análise de licenciamento ou retomada nesse período. Então, houve uma sobrecarga natural por causa dessa anulação, desse desfazimento do processo de transferência do licenciamento, e com isso acumulou não somente os licenciamentos que foram encaminhados que estavam em curso, mas as análises de condicionantes, que é um processo periódico, bem como os novos licenciamentos que entraram. Então, houve uma sobrecarga colossal dos processos de licenciamento. A equipe conseguiu, ao longo do ano de 2018, tentar colocar em dia todos os processos de análise. Hoje estão na fila de espera para serem finalizados e esperamos até o final de fevereiro poder zerar essa fila, né, em torno de 150 processos que, dentre os que entraram novos e ainda estavam pendentes de análise, não haviam ainda sido analisados. Então a gente vai conseguir colocar zerada a fila de pelo menos uma análise preliminar
e um direcionamento para os complementos de informações e de estudos que esses licenciamentos requerem. Então, até final de fevereiro, a gente coloca tudo em dia como estava, ou até melhor do que estava à época do encaminhamento. Indiferente ao processo judicial, que ele está correndo entre as esferas do Estado, o município e o Ministério Público, a Secretaria ela trabalha com a perspectiva de que a liminar ela é uma decisão que eu tenho que executar como se não houvesse reversão. Então, sendo revertido ou não sendo revertido, nós trabalhamos com ela na integralidade como se ela não houvesse. Certo, mas na minha opinião, eu não sou advogado, mas a possibilidade dela ser revertida é muito grande. É muito grande porque o Estado, por direito, ele te outorga autorização para poder licenciar. Então, é estranho pensar que o Estado que te outorga a possibilidade e diz se você pode ou não fazer, não tem competência para, né? Então, começamos a discussão por aí. Mas essa é uma análise que a gente tem que deixar muito mais para a esfera jurídica, nesse momento, e para o TRF, porque há pouco que se fazer estando de fora e olhando, a não ser trabalhar para cumprir as decisões que estão postas em vigor hoje na esfera judicial. Secretário, vamos focar a construção civil. Tem ideia de quantos prédios, quantas obras de casas, de prédios de apartamento estão na fila para serem analisados pela Secretaria? Hoje não há uma separação pelo tipo de empreendimento, né? Eu não tenho esse filtro nesse momento para poder apresentar números. Nós temos na fila, aguardando análise, em torno de 150 processos. Mas eu não saberia dizer quantos são indústrias, quantos são postos de combustível, quantos são atividades potencialmente poluidoras, mineração, construção civil ou outros. Quando o empreendimento habitacional, um prédio, por exemplo, um condomínio, ele possui, o município possui plano diretor, ele possui rede de abastecimento instalada, de esgotamento sanitário instalado, devendo funcionando, há a possibilidade de se fazer uma certidão de atividade não licenciável, que é uma análise de documental para conferência se os dados estão todos de acordo e se simplificar da maneira mais rápida possível o licenciamento. Essa prerrogativa foi instaurada a partir do ano passado com as resoluções, ano retrasado já, com as resoluções CONSEMA 98 e 99 de 2017, que permitiam daí que o empreendimento ele fosse simplificado o processo de autorização. Isso facilitou em sobremaneira os processos de licenciamento. Então nós conseguimos criar um produto adicional, que é a certidão de atividade não licenciável, para poder dar uma fluidez maior para esse tipo de empreendimento. Mas quando ele não há essa prerrogativa de que ele não é atendido pela rede de esgotamento sanitário, não há um projeto de implantação ou alguma situação desse esgotamento, é necessário se fazer o licenciamento por conta do tratamento de resíduos gerados no processo de utilização depois do empreendimento. Muito bem. E com relação a grandes obras, elas não têm, elas seguem uma ordem de não pelo tamanho, da importância. Pela ordem do protocolo. Ordem do protocolo. E tem que seguir essa ordem. Tem que seguir essa ordem. Seria injusto eu alterar sem uma justificativa de ordem. Pegar de baixo e botar para cima. Mudar a ordem dos processos é uma coisa que a Secretaria não o faz e nem eu autorizaria, a não ser por uma questão de prerrogativas de utilidade pública muito grande, de defesa civil muito grande, que justificasse. É um hospital público, é uma escola, mesmo a própria escola, ela não é entendida pela lei como passível de se fazer uma modificação de ordem de processo. Mas uma unidade básica de saúde, eles têm prerrogativas para serem justificativas legais para poder ser alterada a ordem. Então essas são as exceções do processo. Fora isso, não seria justo e nem direito fazer uma alteração de sequência de um... Secretário, na entrevista que eu fiz com o empresário Ivandro de Souza, ele é empresário da construção civil, ele fez uma afirmativa e eu não concordei com ela, pelas informações que eu tenho, e eu gostaria da sua opinião. Ele disse que era contra a transferência
desse processo de licenças para o governo do estado, para o Instituto do Meio Ambiente, porque lá as licenças iriam demorar mais do que se fossem feitas pelo município. Confere isso? Não. O que eu vou apresentar agora é uma posição bem pessoal, porque eu participei do processo de transferência do licenciamento e compreendo o processo do licenciamento um pouco mais em profundidade. No Estado, há uma implantação de uma ferramenta que é o licenciamento, o sistema de licenciamentos do Estado, que é o LicWeb, que é a ferramenta que o IMA implantou. É o sistema para automação de licenciamentos e unificação do padrão no Estado como um todo. Às vezes dá um branco na memória com as siglas, mas é normal. E esse programa ele permite que um processo, quando há um gargalo de análise de uma equipe técnica pelo volume, o licenciamento possa ser redistribuído por qualquer unidade do Estado do IMA. Então, unidades que não estão sobrecarregadas podem absorver, porque o licenciamento ambiental, em suma, ele tem que ser uma conferência de parâmetros e obrigações e exigências. Ele não é uma análise... Não difere de município para município, né? Não pode ter diferenças. Hoje, há diferenças por base na forma como os técnicos muitas vezes analisam, porque eles têm concepções diferentes e em cidades distintas têm legislações próprias que dão novas regras para o licenciamento, como é o caso da Resolução 01/2013 do CONDEMA, que foi reativada com o processo da judicialização do licenciamento ambiental. São regras que só existem em Joinville. E quem define potencial poluidor, em meu entendimento, e acredito que no entendimento legal também, seria o Estado, através do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Não tem sentido a gente ter uma regra diferente em Joinville do que é em Araquari, do que é em Jaraguá, do que é em Garuva, cada um aplicando a sua regra, uns flexibilizando mais, outros restringindo mais. O bioma é o mesmo, a nossa estrutura estadual é a mesma, as regras deveriam ser a mesma para todos. Então, esse é o entendimento que eu possuo. Então, o Estado ele não teria problemas em administrar o licenciamento ambiental de uma cidade como Joinville, distribuí-lo, se fosse necessário, para uma análise em qualquer outra praça, porque a lei é a mesma para todos. Então, a análise seria a mesma para todos. Alguns pontos de diferença, como se fosse um empreendimento, dentro da APA Dona Francisca, existe um conselho gestor, existe um plano de manejo que tem regras específicas para aqueles licenciamentos, para aqueles empreendimentos. Essa é uma situação pontual e que o Estado tem acesso a esses documentos e pode levar em consideração num licenciamento ou numa autorização essas peculiaridades de cada unidade de conservação, porque ele também possui as mesmas em nível estadual. Então é muito tranquilo para o Estado absorver e administrar e distribuir isso. Então, quando a gente compara a equipe técnica que nós temos à disposição em Joinville para licenciar, ela não é a comparação da regional de Joinville com a Secretaria de Joinville. É a Secretaria de Joinville com o Estado de Santa Catarina. A estrutura inteira Porque a estrutura inteira do Estado ela se torna disponível para diluir esses processos de análise de licenciamento, porque eles seguem uma regra única e clara para o Estado como um todo. Então seria muito mais simples, muito mais dinâmico e fácil você ter uma regra para todos. E uma empresa que trabalha em diversas praças, tem empreendimentos em Joinville, em Jaraguá do Sul, em São José, São Joaquim, ela sabe, a equipe dela está acostumada a lidar, porque é uma regra só, também facilita. O empreendimento é um modelo só, facilita. Então não se tem que ter uma equipe contratada para entender cada peculiaridade de cada cidade, porque a regra é uma só. Para o empreendedor é uma vantagem muito grande. O secretário, essa questão é muito complexa e no início eu comentei nos órgãos de comunicação que eu trabalho de que eu era contra a transferência dessas licenças para o governo do Estado. Eu achava que o município tinha que fazer isso. E entrevistando o prefeito Udo aqui no programa, abordamos esse assunto e depois tivemos uma longa conversa depois da entrevista e eu fiquei convencido que realmente para Joinville, para a minha cidade, essa transferência era
muito boa e que a iniciativa do prefeito era elogiável, porque a equipe técnica, a sua equipe técnica, teria mais tempo e poderia se dedicar a áreas e atuações mais importantes do que 80%, segundo ele, do tempo da equipe técnica era para esses licenciamentos que o Estado poderia fazê-lo. E não somente isso, como o Estado assumindo o processo de licenciamento como um todo, a gestão ambiental do município era a cargo nosso. Nós não transferimos a gestão ambiental, nós transferimos o produto licenciamento. Através dessa transferência, nós ganhamos reforço técnico e equipe disponível para fazer gestão, de fato, dos nossos recursos e mais, fiscalização efetiva, projetos efetivos para recuperação e para desenvolvimento das nossas unidades de conservação, criação de novas unidades, desenvolvimento da qualidade de vida como um todo a partir do parâmetro ambiental. Então, esse é um maior motivador de se ter uma regra única para todos e uma liberação de potencial técnico incrível, que os técnicos da Secretaria são extremamente competentes e eu acredito ainda que estão sendo subaproveitados, trabalhando 90% do seu esforço para um produto que, na verdade, ele regra apenas a utilização e a atividade econômica e impõe limitações, impõe procedimentos, ele tem a sua importância, mas sem uma gestão ambiental paralela que cuide de todo o restante da cidade, ficamos ainda defasados com a questão ambiental, ela nunca vai ser completa. Licenciamento é uma das ferramentas da gestão ambiental, ela não é sinônimo. Existem outras ferramentas que têm que andar paralelas em conjunto. Muito bem, e o que acontece é que a Secretaria se mobiliza quase que 80% em função dessas licenças que poderiam ser transferidas para o Estado, sobraria mais tempo, né? Muito bem, secretário Jonas, obrigado pela sua presença aqui. Essa entrevista deveria ter acontecido na semana passada, mas houve problemas nossos aqui na agenda e tivemos que adiá-la. Obrigado por mais essa entrevista, sucesso e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Voltamos no próximo sábado a partir das 22 horas com reprise domingo, 22 horas e 30 minutos. Tenham todos um bom final de semana e até lá.